O Juninhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Sport Comedy na veia, rapaz. O São Paulo empatou com o Criciúma por 1-1. E o jogo já começa com o Barreto chutando de muito longe, mas o Rafael defendeu. Aí o Bolazzi levantou a bola na área, o Rafael tenta afastar a bola. E a bola começou a ficar pererecando, um bate e rebate, até que o Felipe Viseu conseguiu fazer o gol para abrir o placar. O Arboleda chegou todo errado para afastar a bola. O Rafael também foi muito displicente. O goleiro não pode espalma para o meio da área. Tem que ser para um lado ou para o outro. Em cobrança de escanteio, o Lucas Moura chuta de cabeça e o goleiro defende fácil. O São Paulo fez uma bela jogada, mas o Caleri perdeu o gol inacreditável. Como é que pode perder um gol desses meus burritos? Aí o Rato cruzou a bola na área e o Arboleda chuta de cabeça, mas erra o alvo. O Soberano foi para cima do Criciúma. O Rato levantou um bolão na área e o Caleri ajeitou para o Lisieiro chegar batendo para fazer um golaço para o São Paulo. Que chutaço! Isso foi um baita de um golaço. Agora eu tô com sono. Tchau e boa noite, meus burritos. Diga-se de passagem, voltando aqui na edição do Sport Comedy, dia 28 de outubro de 2024. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e tamo junto. Vamos falar do São Paulo, hein? São Paulo, meu Deus do céu, hein? Salvou a pátria. Essa que é a verdade. Grande São Paulo, hein? Empatou com o Criciúma, hein? Aí, Rafael, não pode sair com o bracinho de borboleta, hein, filho? Diga-se de passagem, você e o Arboleda furou. E quase que o São Paulo sai do resultado de Santa Catarina com derrota, hein? Não pode umas coisas dessas, diga-se de passagem. O primeiro tempo muito ruim do São Paulo, abaixo do que se espera de um time como o São Paulo. Mas antes eu peço que deixe o like aí, se inscreve no canal, vamos junto. O time do São Paulo não jogou bola. Criciúma fez o gol numa cagada, diga-se de passagem. Um primeiro tempo ruim, poucas chances das duas equipes. Mas o Criciúma saiu com o resultado do primeiro tempo 1-0, numa falha do sistema defensivo do São Paulo. O grande Arboleda, que para mim é um baita do zagueiro, e o Rafael, que é um baita do goleiro. Mas falhou, hein, Rafael? São Paulo precisa contratar goleiro para o ano que vem. Um goleiro e um meia. Mas o segundo tempo do São Paulo foi melhor. Diga-se de passagem, o Ferreirinha é o baita do jogador, entrou no jogo e decidiu para o São Paulo. E um golaço do Lisieiro, que é um jogador que foi muito criticado. Muitos criticaram, mas salvou a pátria do São Paulo com esse resultado, diga-se de passagem, o São Paulo que briga ali para estar na próxima Libertadores. Mas eu repito, São Paulo perdeu muitos gols no segundo tempo. Não pode perder o tanto de gol que perdeu. Tem que calibrar a finalização. E a marcação precisa prestar atenção, hein? Diga-se de passagem, o Sabino, o próprio Arboleda, o Ferrarese, o time do São Paulo precisa ter atenção, né, Igor Vinícius? É possível, diga-se de passagem, mais um resultado que é bom para o São Paulo, diga-se de passagem. Obrigado, São Paulo. Obrigado, hein? Vocês é pai nosso, diga-se de passagem, vocês gostam de nós. Isso é que é importante. Empatou, não perdeu. E o São Paulo segue vivo na briga por Libertadores, diga-se de passagem. Alguns estão criticando o Zubeldia. Mas vocês querem quem no São Paulo? Vocês querem o Tite? Essa que é a verdade, vocês querem afundar. O Tite não é treinador para São Paulo, irmão, nem para Corinthians, nem para ninguém. O Tite já foi como treinador. Mas o Zubeldia está fazendo um grande trabalho e vocês não têm que criticar. Apesar do São Paulo dar esses essa falha do Arboleda de furar na hora de chutar, quase saiu caro para o São Paulo, hein? Mas o Lisieiro fez um golaço. O diga-se de passagem, o Lisieiro que é muito injustiçado, ao meu ver, no São Paulo. E mostra o quanto o Lisieiro tem força de vontade, né? Superação. E isso na vida é importante. Às vezes o jogador que está em baixa e faz um gol como ele fez, mostra o tanto que é importante. Diga-se de passagem, eu vou dar para ele o prêmio de craque do jogo. Mas o São Paulo perdeu muitos gols no segundo tempo. O time do São Paulo precisa de um meia. Um cara que organiza esse meio de campo do São Paulo. Um jogador que seja armador desse time. E aí muitos vão falar do Galopo. Por que o Galopo não tem uma sequência no time titular de São Paulo?
Ele foi artilheiro do Paulista, não é titular. Por que isso? Mas aí depende de vocês. Se vocês acham que o Galopo não é esse homem. Porque quem era? O Rames, diga-se de passagem, que veio aqui para namorar a Anitta. Só veio aqui para paquerar a Anitta. Que, diga-se de passagem, é uma baita do gostosa. Mas o Rames Rodrigues, para mim, foi igual aquele estuprador. Foi uma das piores contratações da história do São Paulo. Diga-se de passagem. Mas voltando a falar do São Paulo, o time do São Paulo no segundo tempo foi melhor. E esse Ferreirinha é um monstro sagrado. Jogou muito. Decidiu a favor do São Paulo e quase que o São Paulo, se o São Paulo não perde os gols, o São Paulo sai com a vitória. E o Criciúma está fazendo de tudo para disputar a Série B. Não é possível, gente. Time muito fraco. Tem esse Bolazier que é bom jogador, 35 anos. Estão falando que vai pro Grêmio, estão falando que vai pro Corinthians. Todo lugar está falando que ele vai. Idade não é problema. O problema é o cara jogar. E ele vem sendo nos destaques do Criciúma. Tem que parar com esse negócio. O cara está com 30, 35. Tem jogador de 35 que joga muito mais do que jogador de 20. Muito mais do que jogador que está na Inglaterra, que está na seleção brasileira e que não joga merda nenhuma. Essa que é a verdade. Mas voltando ao São Paulo, tem que ter mais atenção. Essa que é a verdade e não pode perder o tanto de gol que vocês perderam. Aí, Caleri, sou seu fã, filho. Mas não pode perder os gols que você perdeu. Essa que é a verdade. Mas no mais, São Paulo, pelo segundo tempo que fez, merecia o resultado. Mas tem muita gente que está criticando o Zubeldia. São Paulo está entre os 5 da Libertadores, filho. Só que tem que ficar esperto, hein? Pode abrir o olho em São Paulo. Se jogar mal o gol, jogou o primeiro tempo, meu irmão, Libertadores é pesada, diga-se de passagem, o São Paulo precisa estar na próxima Libertadores. Aí, Lucas Moura, precisa voltar a jogar bola, irmão. Foi para a maldição da seleção e não jogou mais. Essa que é a verdade. O Luciano, que é um grande jogador, sou fã dele. Tá se esperando mais de você, Luciano. Você é um baita do jogador, mas precisa jogar mais. Você precisa decidir se você é o 10 ou se você é atacante. Para mim, você é um segundo atacante. E quem te escala de 10 tá errado. Que o São Paulo não tem esse jogador no elenco. O Ayrton Rato tem entrado bem nos jogos, mas ainda não é esse cara. Mas um primeiro tempo ruim do São Paulo, segundo tempo melhor. E o São Paulo precisa abrir o olho, diga-se de passagem. E o Criciúma, meu irmão, Criciúma com o Felipe Viseu, Bolazier, sei não, hein? Se vocês não fizerem a parte de vocês, vai ser difícil de escapar. Até porque o Criciúma, meu irmão, representa Santa Catarina, que é uma cidade importante para o futebol brasileiro. E precisa ficar na elite. Mas vocês perder ponto para o São Paulo em casa, vocês estão de sacanagem. E o golaço do Lisieiro, diga-se de passagem, um golaço de fora da área. Fazia tempo que eu não vi um gol desse. Um dos mais bonitos, para mim, do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. E o segundo tempo do São Paulo foi melhor do que o primeiro tempo. No primeiro tempo, o São Paulo não entrou em campo. E aí o que mostra que o Zubeldia é um treinador inteligente. Chamou o jogador na chincha, meu irmão. E falou para eles, vocês vão jogar ou vocês não vão. Vocês vão barrar ou vocês não vão. Essa que é a verdade. E vocês precisam entender o que é o São Paulo. Para mim, São Paulo é muito grande, irmão. E está numa posição muito boa no Campeonato Brasileiro. São Paulo fez uma boa temporada. Não veio vocês falar que não fez, fez sim. Ganhou a Supercopa do Palmeiras, mas São Paulo precisa contratar um goleiro e um meia. O time do São Paulo é muito bom. Essa que é a verdade. Faz falta o Alisson. O Luiz Gustavo é o baita do jogador. São Paulo precisa contratar o lateral direito. Porque esse Igor Vinícius, para mim, é muito fraco. O lateral esquerdo que o São Paulo contratou lá da seleção, lá da casa diga-se de passar, não é aquele jogador que o São Paulo precisa. Precisa contratar o lateral esquerdo e um camisa 10. É o que falta para o São Paulo, porque o São Paulo, para mim, em 2025, é o principal candidato ali para brigar com o Flamengo, para brigar com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, por títulos. Porque o São Paulo, se estiver organizado, estiver firme, meu irmão, São Paulo tem o melhor centroavante do futebol brasileiro que é o Caleri. Essa que é a verdade. E vocês não devem ficar bravos comigo que o Caleri é muito bom jogador, só não está numa fase boa. Porque eu queria ele no Corinthians. Essa que é a verdade. Monstro sagrado. Mas o São Paulo, para mim, segue firme, diga-se de passagem, pelo que vem jogando. E o time do São Paulo é um time organizado.
Esse Luiz Gustavo, que muitos falavam que era velho. Meu irmão, idade no futebol não representa nada, tá jogando muito. Calou a boca de muita gente. Essa que é a verdade. Mas o time do São Paulo, para mim, tá fazendo uma grande temporada. E se contratar um camisa 10 no ano que vem, meu irmão, pode segurar, hein? Ninguém segura o São Paulo, hein? Diga-se de passagem. E mostrar, investir na base. Alô, Júlio Casares. São Paulo sempre foi forte por investir na base. E você tem que fazer isso. Na minha opinião, diga-se de passagem. No mais, São Paulo conseguiu um grande empate contra o Criciúma, que está fazendo força para ir para a Série B. E o São Paulo, para mim, disputa a Libertadores do ano que vem. O que está muito bom, diga-se de passagem. Mas o São Paulo precisa pensar mais, diga-se de passagem. Não pode disputar o Campeonato Brasileiro pensando que vai disputar a Libertadores. Essa que é a verdade. O São Paulo tem que entrar para ser campeão. Sempre foi assim. Com Raí, com Palinha, com Miller, com grandes jogadores, com Muricy. Então, assim, está precisando um pouco mais de alerta. E aí, Arboleda? Não dá, né, Arboleda? Diga-se de passagem, eu defendo você, eu gosto de você. Você é uma Arboleda, você deu uma furada. Meu irmão, diga-se de passagem, você tá igual o Veloso, filho. Você falhou, não é possível, você nunca falhou, filho. Você foi falhar agora, diga-se de passagem. Tá igual o cabelo de boneca. E aí o grande Rafael, que é o braço de borboleta, foi falhar também, tá de sacanagem. Mas no mais, São Paulo não teve, foi sorte na hora de finalizar. Porque consegue arrancar um ponto importante fora de casa e tá aí tranquilo, diga-se de passagem. Comenta aí quem foi o craque do jogo, meu irmão. Diga-se de passagem, Lisieiro. Golaço, hein? Foi sem chance pro goleiro do Criciúma, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Aí vocês que deram o prêmio pro Rodri, vocês estão de sacanagem? Vocês não dão pro Vini Júnior o prêmio? Vou só aproveitar para desabafar aqui. Vocês estão de sacanagem. Essa que é a verdade. Porque é o seguinte, o Rodri é um baita do jogador do Manchester City. O Vini Júnior, pela temporada que ele fez, merecia o prêmio. Essa que é a verdade. Não joga nada na seleção brasileira, mas merecia o prêmio. Na minha opinião. Eu não ia falar nada, mas vou falar. E essa que é a verdade. E o Rodri, para mim, ganhar o prêmio, aí é um absurdo, né, gente? Ele é um baita do jogador, joga muito no Manchester City, mas o Vini Júnior, pela temporada, merecia a bola de ouro. Mas cada um sabe aquilo que faz. Diga-se de passar. Deixa o like, tamo junto.